Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje eu estou aqui com o Marcos Marques, né? A gente vai falar sobre o Bezerra de Menezes, né? Sobre a pesquisa histórica feita pelo Marcos. Então, Marcos, se apresente, por favor. Olá, bom dia. Agradecer ao Eric pelo convite mais uma vez, a oportunidade da gente falar historicamente sobre Bezerra de Menezes. Eu sou pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde atualmente eu desenvolvo pesquisas voltadas para compreender as práticas de cura e caridade espírita no Rio de Janeiro da Primeira República. E durante o meu mestrado em História, eu procurei pesquisar a trajetória de Bezerra de Menezes como médico, como político e como espírita. Esse trabalho resultou na publicação dessa obra aqui, onde, como eu disse, a gente trata de Bezerra de Menezes sobre esses três aspectos, né? Como médico, como político e como espírita. Perfeito. Então, como a primeira pergunta, eu queria perguntar como é que foi a infância e a juventude de Bezerra de Menezes. Olha, Eric, a gente, como historiador, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com as fontes, né, que nós temos acesso, como também com uma historiografia construída, né, a respeito de determinados personagens. Né. Me parece que Bezerra de Menezes é um desses casos, porque o que se sabe de Bezerra de Menezes essencialmente da vida dele, né, não como espírita ou como espírito, mas como homem, a sua juventude, seu desenvolvimento, ele é resultado de uma construção que foi feita ao longo do tempo, principalmente após a sua morte, por espíritas, né? E com um detalhe, é uma construção feita por espíritas com uma visão, né, muito parecida com a visão de Bezerra de Menezes, que é uma visão religiosa do espiritismo. Então, esses construtores, né, dessa biografia, e isso é muito comum quando se pretende direcionar uma construção, eles procuram enfatizar, né, procuraram enfatizar sempre alguns aspectos que seriam aspectos da vida de Bezerra de Menezes, tido como aspectos positivos, e esquecer completamente aqueles que podem ser aspectos vistos como negativos. Né? Então, o que a gente assiste muito, né, e aí a gente tem um longo rol de historiadores e de pensadores espíritas falando sobre Bezerra de Menezes, entre eles Canuto Abreu, Zé Turil, né, os próprios dirigentes da Federação Espírita Brasileira, sobretudo após a morte de Bezerra de Menezes, né, Leopoldo Cine, que se escrevia no Reformador como discípulo de Marx, né? Marx era o pseudônimo que Bezerra de Menezes assumia quando escrevia escreveu uma coluna em vários jornais do Rio de Janeiro chamado Estudos Filosóficos, né? Leopoldo Cine era vice-presidente da Academia da Federação Espírita Brasileira em 1900, quando Bezerra de Menezes morreu, e ele escrevia com esse pseudônimo, né? Ou seja, ele se intitulava um discípulo de Marx, ou seja, um discípulo de Bezerra de Menezes. Esses escritores, eles vão procurar enfatizar assim, um caráter heróico, né? Um destaque a essa postura, a história de vida de Bezerra de Menezes, né? Como eu disse, eles vão esquecer os demais aspectos da vida de qualquer pessoa, né? Que são as nossas dúvidas, os nossos dilemas, as nossas contradições, né? Os momentos em que de arrependimento, os momentos de avanço e por aí vai. Então, essa juventude de Bezerra de Menezes, ela se assemelha muito ao que a gente chama de história dos santos, né? Porque o santo, ele nasce santo. Né? Se você pegar a historiografia católica, você vai olhar lá, o santo, ele foi santo desde que ele era pequenininho. Aliás, na historiografia católica, o santo, além de ser santo desde pequenininho, ele é sempre católico, né? Você nunca vai encontrar um santo católico que tenha sido evangélico ou espírita. Então, você vê que essa é uma construção direcionada, né? Então, o que a gente sabe de Bezerra de Menezes, a respeito da sua infância e da sua juventude,
ela enfatiza esse caráter, né, de que Bezerra de Menezes, desde muito cedo, ele teria se destacado como aluno, né, escrevem que ele, já no que a gente poderia chamar de ensino fundamental, ele era tão avançado que substituía até o professor de latim, né, depois se dá destaque ao fato de ser um bom aluno, né, durante o período do que a gente hoje chamaria talvez de ensino médio, mas se esquece que assim as nossas trajetórias elas não são nem lineares e muito menos elas são individuais, né? Elas são o resultado de um processo que é um processo social com características políticas, econômicas e por aí vai. Então, Bezerra de Menezes ele nasce num lugarejo bastante afastado dos centros, né, da vida política e econômica do Ceará, né, na época chamado de Riacho do Sangue, hoje é chamado, se não me engano, de Jaguaretama, uma das cidades mais violentas do Ceará, né, e são 240 quilômetros. 240 quilômetros é uma extensão grande hoje, né? Naquela época deveria ser uma infinidade de tempo para se conseguir chegar a Fortaleza. Mas ele cresce nessa região e ele faz parte de uma família, isso aí é importante destacar, eu acho que essa historiografia espírita, ela esquece um pouco, ele faz parte de uma família que ela está profundamente envolvida na vida política do Ceará e na vida política do Brasil pós-independência, né? O seu avô, ele era um coronel de milícia, né? E a coroa portuguesa ela foi muito eficiente em dois processos. O primeiro processo foi o processo de distribuição de terras, né? Após a falência do sistema de capitanias hereditárias, a coroa ela começa a entregar, que era chamado na época de Seis Marias, né? Que eram lotes de terra em que o colono ele se obrigava a desenvolver aquela terra e ele tinha alguns compromissos, inclusive o compromisso de catequizar, né? De levar o catolicismo aquelas pessoas que trabalhavam, faziam parte ali da região. Em segundo lugar, como a própria coroa não tinha condições de fazer a defesa do território, ela constituiu dois tipos de aparatos de defesa, né? Um se chamava as milícias, né? E a outra se chamava as ordenanças. As ordenanças, eles eram dispositivos voltados para uma defesa local, né? Enquanto que as milícias eram dispositivos voltados para defender um determinado território de um ataque externo, por exemplo. E entregou a determinados elementos, né, que por diversos motivos se destacavam em várias regiões, ao comando desses dispositivos, que eram chamados de coronéis de milícia, né? O avô de Bezerra de Menezes era um coronel de milícia, e isso na historiografia, principalmente na historiografia do Nordeste, ele vai se destacar porque muitos desses coronéis de milícias vão dar origem aos posteriores coronéis, né? Pessoas que tinham grandes extensões de terra e que conseguiam comandar diversas regiões, né? O avô de Bezerra de Menezes é um deles. E o que se sabe é que ele teria lutado junto às forças que deflagraram, né, a Confederação do Equador, que é um movimento que ocorre no Nordeste, logo após a proclamação da independência, e que visava justamente a independência de várias regiões daquilo que a gente hoje chama de Nordeste, né? Então ele estava envolvido com isso, ele lutou, ele foi preso, inicialmente ele foi condenado à morte, né? Posteriormente a condenação dele foi transformada em degredo perpétuo, naquela época havia esse tipo de punição, né? E o curioso é que quem fica responsável em conduzir o avô, né, até esse local onde ele ficaria perpetuamente isolado, seria o Maranhão, né, é o filho dele, o pai de Bezerra de Menezes, né? Na verdade, ele nem chega a cumprir essa punição porque ele morre no caminho. E o pai de Bezerra de Menezes, eu encontrei várias documentações que demonstram que ele tinha uma vida política também, né? A região de Riacho do Sangue, existem documentos que mostram que ele interferiu, ou tentou interferir, ou protestou contra a administração. Naquela época não havia estados, eram províncias, né? E quem determinava o governador da província era o governo central, o governo imperial, né?
E houve assim diversas disputas em várias regiões, inclusive na região do Ceará, né? Porque a coroa ela tinha o modelo político, ele era extremamente centralizado, né? E essas pessoas dessas regiões votavam contra essa centralização, que era politicamente representada pelo Partido Conservador, né? Então, a família de Bezerra de Menezes, aquela diretamente ligada aos pais dele, eles eram membros do Partido Liberal, né? Atuavam contra essa centralização política, e isso tem uma deflagração importante, que é por volta de 1842, né? Quando há diversas batalhas no Brasil, de movimentos voltados contra essa centralização, né? Talvez a mais conhecida seja a Batalha de Santa Luzia, que deu origem à expressão que se usava em relação aos liberais de os chamá-los de Luzias, né? Então, a família de Bezerra de Menezes, ela de certa forma, afetada por essa disputa, tanto é que eles são obrigados a sair do Ceará, né? Ficam um determinado período fora do Ceará, e eles só retornam quando Bezerra de Menezes vai diretamente para Fortaleza, quando ele vai estudar no Liceu do Ceará. E aí a gente precisa compreender também o que é esse Liceu do Ceará, né? A primeira tentativa de se construir um colégio que desse um ensino mais rebuscado, né, um ensino mais aperfeiçoado para as elites do Brasil, é o Colégio Pedro II, né? E depois da construção do Colégio Pedro II, várias províncias pelo Brasil vão tentar implantar colégios que imitassem, né, ou que fossem um elemento parecido com o Colégio Pedro II. Um deles é o Liceu do Ceará. E Bezerra de Menezes, ele vai estudar no Liceu do Ceará. É curioso que o Liceu do Ceará não tinha uma sede, né? Essa sede ela só vai ser construída depois que ele sai de Fortaleza. E as aulas eram dadas nas casas dos professores, né? E dois dos professores de Bezerra de Menezes são os irmãos mais velhos dele, né? Ou seja, os alunos eles estavam frequentemente em contato com esses professores, que eram membros das elites, né, intelectuais, políticas e econômicas do Ceará, e eles não estão ali só assistindo aulas, eles estão em contato com esse universo político, né? Então, dentro desse universo de Bezerra de Menezes ele vai crescer, né? Ele é neto de um coronel de milícia. O pai dele também era coronel de milícia, né? Ele vai crescer num local onde ele é um dos representantes das elites, né, da época, porque o pai dele é um fazendeiro, né? Portanto tem empregados, portanto tem gado, tem terra, tem riqueza. E uma das coisas que a gente levanta na Constituição também é o fato de que essas elites elas começam, já no século XIX, a enviar seus filhos, né, para locais onde elas pudessem adquirir um título que a gente hoje chamaria de título universitário, né? Tanto é que os dois irmãos mais velhos dele eles são formados na Faculdade de Olinda, todos os dois são advogados, né? Há um outro irmão também que acabou sendo fazendeiro, mas esses dois irmãos eles são advogados, né? E Bezerra de Menezes ele vai crescer nesse universo. É um universo de disputa política bastante acirrada, né? Pela presença de governadores ligados ao Partido Conservador, ligado ao poder central, né? Do Rio de Janeiro, do Império. Né? E é nesse momento também que Bezerra de Menezes ele vai entrar em contato, né? A partir de ele chega no Ceará, em Fortaleza, né? Ele vai entrar em contato com uma figura que provavelmente ele nunca tenha visto na vida dele, que é a figura do médico, né? Eu mostro na historiografia que durante o período em que Bezerra de Menezes ele está em Fortaleza, toda a Fortaleza tinha apenas 6 médicos, né? Se eu não me engano, a metade deles, 3, não eram nem médicos formados no Brasil, eram cirurgiões portugueses, né? Então, essa figura do médico, ela era uma figura muito rara, né? E o José Martinino de Alencar, né, o pai do conhecido José de Alencar, o escritor, ele foi governador
em Fortaleza durante o período em que Bezerra de Menezes estudava. Um pouquinho antes disso, ele tem uma figura muito interessante, que é a figura do médico da pobreza, né? É um médico que ele tinha como incumbência cuidar dos pobres, né? Pobres incluído aí os presos, né? E o Ceará, ele faz parte de uma região onde frequentemente você tem secas, né? Secas que eram assim, terríveis, né? Porque provocava uma migração muito grande perdão, de pessoas que eram afetadas por essa seca que vinham para a cidade de Fortaleza, né? E era assim, eram verdadeiros enxames, há descrições que falam de como que essas pessoas chegavam, né, doentes, sem acesso à água, sem acesso à alimentação, sem acesso a tratamento, né? Bezerra de Menezes, ele está ali naquele meio assistindo a isso tudo, né? O médico da pobreza, né, na época que ele está em Fortaleza, era parente deles, né? Era ligado à família de Bezerra de Menezes, também se transforma em deputado, né? Depois eu encontrei, inclusive, quando o Bezerra de Menezes vai para o Rio de Janeiro, depois que ele já é médico, eu encontro correspondência trocada entre Bezerra de Menezes e esse médico da pobreza, falando sobre casos médicos, né? Então, assim, ele cresce nesse universo, que é um universo político, né? É um universo médico, né? E a gente entende que, assim, a ação de Bezerra de Menezes, né, inclusive a escolha dele em ser médico, ela começa nesse período, né? É do contato com essa realidade, né? Com essa realidade política, com essa realidade médica, que nasce a vocação dele pela medicina. Alguns historiadores historiadores espíritas, né, falam que ele teria até contrariado a família, né, ao escolher a medicina. Não sei se isso tem como ser levantado, né? Mas talvez ele tivesse ligado até a essa formação política, né, da família dele, talvez esperasse que ele seguisse o mesmo caminho, como advogado, como professor, como continuador ali da realidade em que ele vivia, né? Então, eu acho que o importante é isso. Como historiador, é importante a gente entender essas escolhas, né? Essa juventude, essa infância de Bezerra de Menezes, dentro do processo onde ele está inserido, né? Que é, como eu disse, um processo de profunda ligação política. Eu vou descrever no trabalho várias ações que eles fazem, né? E também esse contato que é a realidade da saúde, né, da pobreza, da sociedade em que ele estava inserido. E uma coisa que é importante a gente levar em consideração, eu acho que talvez isso seja um erro muito grave que historiadores cometem. Eu nem falo de historiadores espíritas, porque eu não sei nem se a gente pode aplicar a esses escritores o termo historiadores, né? Porque, na verdade, assim, são pessoas que elas estão voltadas para construir uma determinada visão, que é uma visão espírita, né? Portanto, vão construir uma visão heróica, né? Uma visão de destaque, né? Dentro desse universo aí que Bezerra cresce. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar é o seguinte: dentro dessa historiografia espírita, Bezerra de Menezes, a sua história, ela vai estar sempre ligada a um elemento repetitivo que é o que se chama de pobreza. Bezerra de Menezes, a família teria ficado pobre, o pai teria perdido as suas fazendas, teria perdido as suas posses, né? Depois, o que se fala a respeito da sua trajetória como médico é que ele, quando veio para o Rio de Janeiro, ele teria passado por dificuldade. Então, porque isso é um elemento que está muito ligado à própria ideia espírita, né? De desapego à parte material. E é importante a gente enfatizar o seguinte: pobreza, né? Assim como vários outros conceitos, a gente repete sempre isso, que quem estuda história tem que esquecer o presente. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente fala em riqueza, por exemplo, ou pobreza, hoje, nós estamos falando de coisa muito diferente do que era riqueza ou pobreza em meados do século XIX.
E estamos falando também de coisas muito diferentes do que era a riqueza ou pobreza em meados do século XIX, para quem estava no Rio de Janeiro, para quem estava no Ceará. Né? Então, dentro desse universo social do Ceará, de meados do século XIX, ou mesmo do Rio de Janeiro, a gente não tem como classificar Bezerra de Menezes como pobre. Pelo contrário, a família dele, a história dele, ela está ligada à história das elites políticas, sociais e econômicas do Ceará. Tanto é que os alunos do Liceu do Ceará, eles não eram filhos de pobres, né? Eles eram filhos das elites locais que queriam que os seus filhos obtivessem títulos, né? Tem uma expressão curiosa de um dos governadores do Ceará, e que ele diz o seguinte, que parece que o Liceu do Ceará está voltado para formar advogados. Ele falando a respeito do programa de formação dos alunos, né? Então, assim, a gente não tem como classificar. Ser rico naquela época era ter terra, era ter escravos, né? E era ter influência sobre a sociedade. Isso a família dele tinha, né? Tanto é que ele vem para o Rio de Janeiro, você imagina o que seria sair do Ceará naquela época, vir para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E eram poucos, né? Aqui no trabalho, eu mostro que quando ele se forma, né, em 1856, se eu não me engano, tem um cearense, tem mais alguns, assim, pouquíssimos que vêm de outras províncias, quase todos eles são naturais do Rio de Janeiro, né? Então ele era, assim, essa ideia de dizer que Bezerra de Menezes era pobre, não tem fundamento, não, né? Perfeito. Agora eu queria que você falasse mais sobre como foi o início, então, depois disso, o início da carreira do Bezerra na medicina e na política, né? Esses dois campos. O que acontece? O que se sabe de Bezerra de Menezes na sua trajetória como estudante de medicina está muito ligado a episódios que ele vai contando nos romances que ele escreve depois que ele se torna espírita, né? Essa é uma faceta assim, pouco explorada da trajetória de Bezerra de Menezes, porque ele leva, aí eu já estou me adiantando um pouquinho, mas eu estou falando lá no final do século XIX já. Bezerra de Menezes é talvez o primeiro romancista espírita do Brasil, né? Ele vai escrever vários romances, todos eles publicados em pequenos capítulos, né, nas páginas do Reformador, né, e se pegou, né, os historiadores do Espiritismo foram pegando trechos desses romances. Em alguns momentos ele fala, tem personagens que estudaram na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, então ele pega esses historiadores, eles pegam alguns fatos que aconteceram, que ele coloca nesses romances, né, e reproduzem como se fossem fatos da vida dele, né? Então isso aí historicamente, a gente não levantar, né? Ele chega no Rio de Janeiro, né, e só havia 2 cursos de medicina no Brasil. Um ficava no Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o outro ficava em Salvador, na Bahia, né? A escolha pelo Rio de Janeiro talvez estivesse ligada ao fato de que era a região central, né, do comando político do Brasil, né? Ele vem aqui para o Rio de Janeiro em 1856, e é curioso porque ele chega no momento em que começa a haver os grandes surtos de epidemias, né? Havia várias teorias médicas que diziam que as epidemias de elas não chegariam, né, não chegariam no Brasil. Aí levantavam uma série de questões, né, por conta da região, né, e isso acontece quando ele chega, em 1856. Tanto é que o pai dele vai morrer, né, em Fortaleza, nesse ano, começa a estudar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, morre de febre amarela, né. Então ele, de medicina, ele vai participar, né, de toda uma tentativa de construção
de explicações médicas a respeito dessas doenças, né? É um momento muito rico, assim, do ponto de vista científico, de como que esses médicos, os professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né, que mais tarde vão constituir a chamada Junta de Higiene, né, quais são as alternativas que eles apresentam para essa sequência de epidemias que vai ser, assim, serão epidemias terríveis, né, recorrentes, que vão persistir meados do século XIX até o início do século XX, sem que a medicina tenha conseguido produzir nenhum tipo de tratamento eficaz, né, de alternativa, inclusive explicativa. Então, Bezerra de Menezes ele é inserido nesse universo, né? É um universo em que, do ponto de vista da medicina, ainda se tinha, né, a perspectiva que a gente chama de a perspectiva que ela vem de Galeno, né, que ela vem de Hipócrates, que é a doença como resultado de uma perturbação na atmosfera, né, são os chamados miasmas deletérios, né? Então, os médicos achavam que toda doença ela era resultado de uma perturbação na atmosfera e de uma perturbação interna sua, né? Tanto é que havia aquele conjunto de explicações que tentavam entender quais eram os humores, né? O ser humano ele teria alguns humores que seriam características dele e que esses humores afetariam o seu corpo, daí o surgimento das doenças. Então é isso que esse universo que Bezerra de Menezes entra. Mas ele chega também, né, no momento, em 1850, o curso dele vai de 1850 até começa em 1851, vai até 1856, né? Ele chega num momento também em que algumas alternativas interessantes elas estão surgindo, né? Uma delas são anestesias, né? A anestesia ela surge em 1844 através de dentistas nos Estados Unidos e rapidamente ela se espalha pelo mundo. Então, Bezerra de Menezes ele absorve, né, o uso das anestesias, né, e ele escolhe como especialidade para ele a cirurgia, né? E aí tem um fato interessante, porque quando a gente lê, por exemplo, naquela época, o curso de medicina, né, ele tinha duração de 5 anos. Inclusive, se você quisesse se tornar cirurgião, bastava os 5 anos de curso. Caso você quisesse ser professor, lecionar, aí você tinha que fazer mais 1 ano, né? Aí o curso passava a ter 6 anos, e além disso, ao final do curso, você precisava defender uma tese, né? Bezerra de Menezes, ele cursa os 6 anos e ele defende uma tese que fala a respeito do diagnóstico do câncer, né? Chamado na época de cancro. Né? E é curioso porque na tese dele, quando a gente lê, a gente vê que ele rejeita qualquer tipo de tratamento médico contra o câncer. Ele diz que a única alternativa é a cirurgia. Né? E aí vai descrever, ele vai falar de vários médicos, né, franceses, essencialmente o ensino médico no Brasil está diretamente ligado à escola francesa, né? E ele, assim, uma das coisas que a gente percebe é que o Bezerra de Menezes ele sabia se relacionar muito bem. Né? Ainda durante o curso de medicina, ele se torna aluno de um professor, não me recordo o nome dele, mas esse professor era professor de cirurgia, e logo depois ele se torna responsável por reformular, né, a estrutura médica do Exército, que era uma estrutura que estava sendo construída na época ainda, né? O Exército Brasileiro ainda estava se constituindo. Então, ele é chamado para fazer parte dessa estrutura, né? E tem vários momentos em que Bezerra de Menezes participa das aulas, participa de cirurgia. O médico, na época, ele é uma figura, por isso que a gente repete, né? Quem estuda história tem que esquecer o presente. Porque quando a gente fala de médico hoje, nós estamos falando de um determinado profissional. Quando a gente fala de médico no século XIX, é outra coisa totalmente diferente. Né? As pessoas não iam a médico. Na verdade, as pessoas tinham muito medo. O hospital, então, nem pensar. O hospital era lugar para morrer. Né? Então, assim, os médicos, eles precisavam, porque não basta você fazer o curso de medicina.
É necessário que você, terminando o curso de medicina, você consiga se sustentar, né? Então, o médico ele precisava fazer uma propaganda a respeito de como que era seu tratamento. Então, a gente encontra em vários momentos nos jornais, né, médicos dizendo que tratou do caso tal, fez a cirurgia de tal jeito, né, foi um sucesso, não foi, né? E eles estão fazendo, inclusive, o uso de experimentos para tentar compreender como que se usa anestesia, né? Há um caso de um paciente de Bezerra de Menezes que ele morre durante a cirurgia, né? Provavelmente porque usou uma quantidade de anestésico superior a que ele suportava. Existem vários casos. É interessante a gente ver como que o corpo negro ele é utilizado como território de experiência, né? Porque a gente tem vários casos relatados de escravos que passavam, por exemplo, precisavam fazer uma amputação, né? E aí o médico precisava testar lá o método dele, a quantidade de anestesia, ia fazer onde? Fazer no escravo, né? E às vezes aplicava menos anestésico do que era necessário, aí o sujeito acordava durante a cirurgia, né? Ou aplicava anestésico demais, ele acabava morrendo. Então, Bezerra de Menezes está inserido nesse processo, né? Ele vai se relacionar muito bem. Depois que ele termina o curso de medicina, é claro que ele vai precisar trabalhar, né? E aí ele começa a tirar para todos os lados. Ele se torna logo cirurgião tenente do Exército, né? Provavelmente por conta da influência desse professor, que é o coronel do Exército responsável pela reformulação do Exército, né? E professor da Faculdade de Medicina. Ele tenta se tornar professor da Faculdade de Medicina. Existe um processo de escolha que era público, né, que Dom Pedro II fazia questão de acompanhar as aulas públicas, né, os pontos que eles eram obrigados a defender. Só que só tem 2 candidatos, é Bezerra de Menezes e um outro. O salário era muito ruim, mas era um salário garantido, né, e que daria ao seu titular um certo destaque, né, na sociedade. Afinal de contas, era professor da única faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Ele não é aprovado, quem é aprovado é esse outro candidato. Ele entra para digamos assim, uma associação médica, né, que era a Academia Imperial de Medicina, que era uma reunião de médicos que editavam um periódico chamado Anais Brasilienses de Medicina. Bezerra de Menezes se torna redator desse jornal, e ali você vai encontrar assim, uma farta quantidade de material que fala a respeito de como que os médicos entendiam as doenças, né? Eles vão discutir alternativas de tratamento, métodos de diagnóstico, né? Casos positivos, casos negativos, e vão também tentar, mas na maior parte do tempo não conseguem, interferir sobre o que a gente hoje poderia chamar, talvez, de uma política pública em relação à saúde, né? O que o Império, as prefeituras deveriam fazer ou não em relação a questões de saúde pública. Na maioria das vezes eles não conseguem interferir, né? Mas são médicos da academia, né? E alguns são até políticos também, né? E Bezerra de Menezes ele está nesse universo. Ele é cirurgião tenente do Exército, ele tenta se candidatar a professor, não consegue, ele se torna membro da Academia Imperial de Medicina, se torna redator da Academia Imperial de Medicina e começa a sua atuação. Existe muita pesquisa que precisa ser feita sobre isso, né? Mas um fato curioso, um fato interessante, que talvez demonstre assim, uma influência que Bezerra de Menezes tenha conseguido durante seu tempo de estudante, é que os estudantes da Faculdade de Medicina, eles criam tipo uma associação, né? Uma associação constituída por estudantes da Faculdade de Medicina. Inicialmente eles chamam isso de Associação Físico-Química, talvez pela importância que física e química tivesse para eles, né? E Bezerra de Menezes é chamado para ser presidente dessa associação, né? Ele já tinha se formado, ele vai sendo recorrentemente eleito novamente para ser presidente até 1863, se eu não me engano. Isso talvez demonstre que realmente ele tinha alguma relevância, né? Ele era visto com algum tipo de
de respeito pelos alunos da Faculdade de Medicina, senão eles não chamariam Bezerra de Menezes para ser presidente da Associação de Estudantes, dentro do universo do Rio de Janeiro, onde quase todos os anos se formavam lá 30, 40 médicos, e a maioria deles continuavam no Rio de Janeiro. Isso é importante frisar. Então, no Rio de Janeiro, ele vai formando assim, um mercado, digamos, até de certa forma, inflacionado com relação à quantidade de médicos e à população. Né? Não só a população, mas a população que podia pagar. Né? Os médicos precisam sobreviver. Então, esse é o universo de Bezerra de Menezes. Com relação à política, né, a fala inicial, né, digamos assim, a construção inicial feita por esses escritores de espiritismo é que ele não queria se candidatar. Né? Eu não me lembro direito quem escreve isso, mas alguns historiadores dizem, não, eu não quero me candidatar, mas eu vou aceitar. Se alguém sugerir, eu fui eleito, eu fico. Né? A gente também não sabe até que ponto isso é verdade, justamente por quê? Por causa da trajetória da família dele. Bezerra de Menezes, ele cresce nesse universo político, né? Ele se candidata no Rio de Janeiro pelo Partido Liberal, e o que a gente encontra, isso aí eu demonstro no trabalho também, é que várias pessoas e entidades vão escrever artigos em jornais do Rio de Janeiro recomendando a candidatura de Bezerra de Menezes. Né? Eu encontrei um artigo do Real Gabinete de Português de Leitura, um que se identifica como guarda nacional, provavelmente deve ter sido algum elemento do Exército, né? Afinal de contas ele era tenente cirurgião do Exército, e eles recomendando a candidatura de Bezerra de Menezes e de outros elementos, né? Inclusive o Dias da Cruz, não o Dias da Cruz, que participou da Federação Espírita Brasileira, mas o pai dele, né? Também chamado de Dias da Cruz, que também vai se tornar vereador. Bom, ele foi eleito, né, em 1860, se eu não me engano, foi eleito em 6º lugar. A Câmara de Vereadores só tinha 9 vereadores. Esses vereadores eles não recebiam salário. Em alguns momentos, eles recebem subsídios, que seriam pequenas ajudas de custo, né? Se reuniam 2 ou 3 vezes por semana só. E um fato interessante é que, assim, logo assim que ele foi eleito, a candidatura dele foi impugnada, né? Houve uma tentativa de impugnação da candidatura dele pelo Radoc Lobo, que era chefe do Partido Conservador no Rio de Janeiro, alegando, né, havia um dispositivo legal que impedia que membros do serviço público fossem também políticos. E aí Bezerra de Menezes já tinha se casado em 1858, ele fica numa situação que a gente poderia chamar assim, de uma situação desconfortável, pelo menos, né? Ou ele assumia como vereador, aí ele teria que abandonar a carreira dele no Exército, que era a única fonte segura de renda que ele tinha, ou ele continuava no Exército e aí não se tornaria político, né? Aí a gente volta de novo àquela questão, né? Como que um sujeito que só tem uma fonte de renda, que seria a fonte do Exército, fixa, ele abandona essa fonte de renda para exercer um cargo público que não tinha remuneração. Né? Então a gente diz assim, onde é que está essa pobreza? Ele tinha elementos que iam garantir de alguma forma o sustento, a sobrevivência dele. Em 1860 ele já tem um filho dele, se eu não me engano, o filho dele já tinha nascido, que a esposa dele morre em 1863, né? E ele tem os consultórios. Eu encontrei um artigo que mostra que ele se torna médico em uma clínica particular chamada Godinho e Bezerra. Godinho era um aluno que se forma médico também na Faculdade de Medicina, de uma das famílias ricas, né, do Rio de Janeiro. Chama Bezerra de Menezes para ser sócio, ele se torna sócio dessa clínica, né? Isso em 1860, mais ou menos. Então, assim, ele tinha várias fontes de renda, né? Essa coisa da pobreza a gente tem que relativizar muito, tá? Ele está inserido nesse universo, né? Ele abandona o posto dele como tenente do Exército, se torna vereador, e aí começa uma polêmica atrás da outra, né? Porque a carreira política dele, ela vai esbarrar sempre em 2 questões, né? A primeira é a questão da centralização política no Brasil.
Há um momento que ele escreve que se não se conseguia nomear nem um guarda para a prisão mais simples na mais distante cidade do Rio de Janeiro, se não tivesse autorização do Império, né? A segunda é a divergência que ele trava com membros do Partido Liberal, porque uma das coisas que foram muito efetivas, né, no Império Brasileiro foi a chamada política de conciliação, né? Cada vez que havia uma revolta, né, cada vez que havia uma tentativa de descentralização, o Império ele atacava, né, mas ao final de tudo ele perdoava todo mundo, entregava cargos políticos, títulos, e aí ficava tudo certo. Tanto é que já nessa época há uma declaração de um político, né, os conservadores eles eram chamados de Saquarema, né, em homenagem a um dos chefes do Partido Conservador no Rio de Janeiro, chamado Barão de Saquarema. E os liberais eles eram chamados de Luzias, por conta na derrota daquela batalha lá na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, em 1842. E ele cunha uma frase que fica muito conhecida, ele diz o seguinte: nada mais semelhante do que um Saquarema do que um Luzia, né? Ou seja, ele dizia, é tudo a mesma coisa, né? E Bezerra de Menezes ele contestava muito essa chamada política de conciliação, dizendo que se são partidos diferentes, tem que ter posturas diferentes, né? Não podem ter a mesma postura. Então isso vai ficar muito marcado na trajetória dele. E quando ele foi eleito pela primeira vez, em 1860, a Câmara do Rio, naquela época não havia a figura do prefeito, né? Essa ideia do prefeito ela só vai surgir depois da proclamação da República, assim mesmo sem eleição. A eleição é uma coisa posterior também. Então eram 9 vereadores que eram eleitos. Quando eles eram eleitos, eles escolhiam aquele que seria o presidente da Câmara de Vereadores, né? E era essa presidência, era esse conjunto de vereadores que fazia a administração da cidade, né? E que iam cuidar, né? Desde o recolhimento de lixo até o asfaltamento, né? Os programas de assistência, educação, tudo isso. A Câmara de Vereadores ela era dividida em comissões. Bezerra de Menezes ele assume 3 comissões. Uma delas ele fica sendo dirigente, que era chamada Comissão das Carnes Verdes, né? O Rio de Janeiro ele não produzia carne suficiente para o consumo da população. Quase toda a carne que era consumida aqui, ela vinha ou de São Paulo ou de Minas Gerais. E aí havia um problema muito sério, né? Porque para conduzir esse gado, né, de São Paulo, de Minas, né, lá o dono lá da boiada, ele levava vários dias, né? E quando ele chegava no Rio de Janeiro para vender, ele tinha que vender o gado rapidamente, porque o gado ele ia emagrecendo durante esse período, né? Você precisa alimentar o gado, ele não tinha como fazer isso. Então a ideia dele era pegar o seu rebanho e conseguir vender rapidamente. E naquela época, o rebanho, para ele ser vendido, ele tinha que passar pelo matadouro público, né? No matadouro público, esse rebanho ele era examinado por um médico, né? E ele era pesado, e assim que a carne fosse vendida, tinha que ser recolhido lá os tributos, né, para a municipalidade. E aí vai surgir já uma figura que a gente conhece bastante, né, que é a figura do atravessador, né, que eles eram chamados de marchas. Eles fazem o seguinte, eles compram essa carne compram o gado, né, desses produtores antes dele chegar no Rio de Janeiro e vendem por um preço mais caro, né, claro. Bezerra de Menezes ele tenta interferir nesse processo de várias maneiras, ele não consegue. E aí o governo central elege uma figura que ela é um fiscal, né, que prestaria contas não ao município, mas ao governo central, e Bezerra de Menezes se recusa a atender as determinações desse fiscal, né? Ele é processado pelo governo imperial, ele chega a perder o cargo dele como vereador. Posteriormente, ele é inocentado, né, na justiça, recupera o cargo dele, isso em 1863, que inclusive é um período complicado, que é o período em que a esposa dele morre, né? Provavelmente de tifo. Então você tem aí um médico, um vereador, já com 2 filhos, né, que perde a esposa, perde o posto dele como vereador, né? Então, assim, é um momento bastante complicado da vida dele, né? Mas a gente acha que o fato dele ter sido
recolocado como vereador, ter sido inocentado, teve, na carreira dele como político, um efeito muito positivo, né? Tanto é que na candidatura seguinte, em 1864, na primeira, em 1860, ele foi o sexto mais votado, né? Já em 1864, ele foi o segundo. Teve assim um salto muito grande, né, de um número de pessoas que queriam que ele continuasse como vereador. Isso vai ser uma marca da carreira dele como político, né? Em 1868, ele se candidata a deputado, alguma coisa que a gente chamaria hoje de um deputado federal, né? Ele é eleito também, e durante esse período ele é vereador e deputado ao mesmo tempo. E o primeiro discurso dele, em 1868, é um discurso bastante emblemático, né? Porque ele faz um diagnóstico da situação do Brasil, e o discurso é como se fosse um discurso médico, né? Ele chama o Brasil de um paciente, e ele vai dizer quais são as causas da doença do paciente. Então ele diz que são três, né? O primeiro é a centralização política, né? Que não permite que os municípios, né, que as cidades consigam fazer uma administração independente. O segundo é o que eles chamam de incredulidade, né? Aí a visão religiosa dele, como é que já tinha um peso, ele era um católico, né? Tinha um peso importante na visão, que era um peso da sociedade, né? Hoje, quando a gente fala de religião, aí mais uma vez a gente repetindo, quem estuda história tem que esquecer o presente, né? A religião hoje é uma coisa que ela é muito criticada, né? A gente tem dados que mostram que o número de pessoas que se declaram sem religião, no último censo, 3 vezes, né, o número de pessoas que se declaram como espíritos, são mais de 10 milhões de brasileiros, né? Mas no século XIX, não. A perspectiva religiosa, ela fazia parte do cotidiano, da vida das pessoas, né? Embora houvesse já alguns que contestassem muito isso, principalmente pelo seu aspecto político, né? O papel que a Igreja Católica desempenhava na sociedade, né? Mas ele é um católico, e enquanto ele foi católico mesmo, né? Então, o segundo aspecto aí que ele critica na sociedade, ele chama da incredulidade. E o terceiro aspecto, né, que faria com que o paciente identificasse como um paciente doente, é a corrupção, né? Então, quem acha que a corrupção é uma coisa nova no Brasil não conhece quase nada de história, né? Ele identifica, ele diz que o Brasil está assim, num nível de corrupção absurdo, né? E ele é muito criticado pelos membros do Partido Liberal, justamente por conta desse discurso, né? Porque, como eu disse, ele havia nessa época uma política de conciliação, né? E ele vai criticar justamente aqueles que são os responsáveis pelo poder, que são os membros do Partido Conservador. Logo depois disso, naquela época o regime político, ele era um regime parlamentarista, né? Que a gente tinha não 3, mas 4 poderes. O quarto poder, o poder mediador, né? Que é o poder do imperador. Mas o gabinete Góes de Vasconcelos, que era o primeiro-ministro, ele é desfeito, né? São convocadas novas eleições e aí ele sai da política. Isso em 1869. É nesse período que ele vai começar a intensificar a sua carreira como empresário, né? Eu não conheço quase nada disso, até porque não foi isso que eu pesquisei, mas o que se sabe é que ele vai se tornar um dos responsáveis pela construção de ferrovias, né? Ele vai ser dono de companhias de transporte, né? Transporte de bonde a burro, né? Os bondes puxados a burro no Rio de Janeiro. Pelo menos 2 companhias ele se torna dono. Ele se envolve com companhias seguradoras, né? Ele é envolvido também com a urbanização daquela região ali próxima da UERJ hoje, chamada hoje Barão de Drummond. O Barão de Drummond era um dos donos daquelas terras, né? Ele é responsável por aquilo ali. Então ele só volta à política em 1873. Então você tem um intervalo aí de 4 anos, mais ou menos, em que ele está envolvido com essas atividades empresariais. Aí volta a questão da pobreza de novo, né? Porque esses historiadores espíritas que repetem com frequência isso, né? De que a família dele teria empobrecido, teria perdido os recursos, aí ele vem para o Rio de Janeiro, faz 6 anos de faculdade no Rio de Janeiro,
com dinheiro ninguém sabe de onde, né? Afinal de contas, que pobreza é essa, né? O curso de medicina não era grátis, tá? O curso de medicina era pago. Sobreviver no Rio de Janeiro não era barato, né? Tanto é que a gente vai ter aí uma Constituição, que é a Constituição dos Cortiços. As pessoas reclamavam muito do preço dos aluguéis no Rio de Janeiro. E Bezerra de Menezes, ele não vai para a República, né? Ele mora no local que é só dele. Ou seja, esse dinheiro sai da onde? Né? Essa ideia ela fica muito comprometida, vista assim, de fatos que contestam justamente isso. Né? E de onde é que saem os recursos para que ele se torne esse empresário? Né? Não há nenhum tipo de visão de desonestidade por conta disso. Né? Eu atribuo muito mais isso às boas relações que ele consegue conquistar. Né? Não são assim atividades empresariais que ele faz sozinho. Ele tem diversos sócios. Né? Esses sócios eles têm recursos. Ele é político. Né? Ele, como eu disse, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ela não tinha uma visão de um prefeito, eles elegiam aquele que seria o presidente da Câmara, que era como se fosse o prefeito, né? Então, eles estão o tempo todo tratando com construtores, né, com pessoas, né? Não é difícil a gente lembrar que o dinheiro ele tem essa característica, né, de se envolver com dinheiro. Então, as pessoas elas se juntam, se unem, empregam capitais, né, usam do seu prestígio político, da sua posição, e justamente, me parece que é justamente em relação a isso que Bezerra de Menezes tá envolvido. E não tem nada de errado nisso. Isso é uma coisa que a gente precisa. Há pouco tempo eu escutei o Décio falando. O Décio é um médico espírita, acho que você deve conhecer. Né? Ele é presidente da Associação Médica Espírita. Eu não me lembro, assim, bastante interessante, né? E eu estava escutando uma palestra dele, ele estava dizendo o seguinte: tá, eu só acho que caridade é dar o pão, dar a comida, dar o casaco. E lá na Suécia, as pessoas precisam disso. Né? O que é a ação espírita lá no meio disso tudo? Então, assim, dizer que ele teve recursos, que ele teve dinheiro, não tem nada de errado nisso. Qual o problema? Né? Até o problema não é você ter o dinheiro, ter o recurso, é o que você faz com ele. Essa ideia de construção, de que Bezerra de Menezes está muito pobre, tá? Pelo menos não tem como você fundamentar historicamente isso não, tá?